Graça e paz, irmãos. Nós estaremos aqui dando continuidade ao capítulo 3 do Evangelho de João, a partir do versículo 22. É uma continuação daquilo que nosso irmão Tássio ele já iniciou no capítulo 3, né? Onde se trabalhou a questão do encontro que teve Nicodemos, né? E a respeito do amor de Deus, né? A missão do Filho de Deus, né? Aquilo que está expresso ali no versículo 16, onde se trabalha a missão de Jesus, né? Em que Deus, por amor a pecadores, uma vez que nós não merecíamos, Ele envia seu Filho, né? Para que o mundo não fosse condenado, uma vez que ele já está condenado mediante aos seus pecados, né? Mas que ao passo em que crê no sacrifício, que crê na missão que Deus envia seu Filho para morrer por pecadores, o mundo assim ele passa a ter uma nova chance, a ter a vida eterna, né? Por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Então assim, foi algo trabalhado pelo nosso irmão Tássio. Obviamente que retornando um pouquinho, no início do capítulo 3, trabalhou a regeneração, o novo nascimento, que é preciso que para que você conheça Jesus Cristo, para que você conheça o reino dos céus, é preciso você nascer de novo. E isso é decorrente de você ouvir a palavra, de você ouvir a respeito da missão de Jesus Cristo, onde está expresso ali no versículo 16 em diante, para que você assim possa nascer de novo, possa ser regenerado. Isso só é possível ouvindo a palavra de Deus, que é por meio dela que se vem a fé. Então assim foi algo trabalhado muito bem pelo nosso irmão Tássio. E aqui eu estarei dando continuidade a partir do versículo 22, onde nós iremos assim retornar a um assunto que desde o capítulo 1 nós já tem trabalhado, que é a respeito do testemunho de João Batista e o que isso tem a nos ensinar, né? Então peço que os irmãos estejam abrindo suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 22, que é o texto que eu estarei lendo hoje, e nós estaremos refletindo nele. Amém? Pois bem, o texto diz: Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enó, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo, e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com a respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele em que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu então João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, e eu não sou Cristo, mas fui enviado como precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve muito e se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim, convém que ele cresça e eu diminua. Eu vou ficar por aqui, meus irmãos, porque no próximo estudo nós continuaremos a partir do versículo 31 ao 36. Amém? Vamos estar orando agora. Senhor, obrigado pela Tua palavra, por nela, Senhor, nós podermos aprender acerca daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Obrigado, Senhor, por tornar a Tua palavra algo claro, simples, e que pessoas em que outrora estavam perdidas nos pecados, que outrora estavam mortos em seus delitos, estavam no lamaçal dos pecados, agora pode, por intermédio da Tua palavra, te obedecer, te ouvir, fazer a tua vontade, Senhor. Uma vez que o Senhor nos tiraste deste lamaçal, nos tiraste da escravidão dos pecados. Senhor, se conosco nesta noite e nos ajuda a compreender esta palavra, Senhor, os ensinamentos que o Senhor requer de nós. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, irmãos, como já havia falado, esse é um texto em que nós aqui retornaremos a respeito do que João Batista, desde o início, já tem falado e nós já temos aprendido.
né? Que é a respeito do testemunho dele, do qual é a sua missão, o que seu ofício tem como cumprimento, qual é o seu ministério, né? Qual é o seu alcance, seu propósito, né? E obviamente que esse texto aqui ele está no contexto do qual eu já falei no início dessa apresentação, né? Onde se fala sobre Nicodemos e a missão do Filho de Deus, né? Mas por que aqui já se trabalha outro assunto? Porque a partir do momento que você lê no versículo 22, quando diz, depois disto, ou seja, depois de Jesus ter falado a respeito do amor de Deus, de ter pregado aquelas coisas que o nosso irmão Tássio já nos falou, foi Jesus com seus discípulos para a terra de Judéia. Então, a partir de agora, se inicia outro assunto, se inicia outra caminhada, tem seu destino a ser traçado agora, né? E novas coisas serão assim trabalhadas, ensinadas pelo próprio Cristo, né? Então ele vai para a terra da Judéia, né? E ali permaneceu com eles e batizava. Então Jesus vai para a terra da Judéia. Por algum tempo ele fica lá, localizado lá, e lá ele continua seu ministério, né? Lá também com os discípulos, ele além de pregar a palavra, além de anunciar o evangelho, ele batiza as pessoas. E é interessante que quando isso ocorre, no versículo 23, que é o que nós iremos observar, há uma contrapartida, ou seja, de forma instantânea e simultânea, João Batista ele também está batizando. E é através disso que nós passaremos a percorrer agora no texto que diz, ora, João estava também, ou seja, como Jesus, batizando em Enom, só que agora em outra localidade, em outra região, né? Perto de Salim, porque havia ali muitas águas e para lá concorria o povo e era batizado. Então, nesses dois versículos a gente observa de forma simultânea que tanto Jesus, bem como seus discípulos, eles estavam batizando, né? Assim como João Batista e os seus discípulos estavam também batizando. Então, através desse movimento de batismo entre Jesus e seus discípulos e João Batista e seus discípulos, é a partir disso, né, que passa a iniciar assim uma espécie de tensão, né, que é o que vai suscitar pelos discípulos de João Batista, porque o versículo 24 fala que João ainda não tinha sido encarcerado, né? Aí o que ocorre no versículo 25, olha o que diz: ora, entre os discípulos de João, um judeu suscitou-se contenda com a respeito à purificação. Então, alguém ali do meio de João Batista, ele suscita assim uma espécie de debate, de discussão, né, a respeito da purificação do templo, né? E aí o versículo 26, olha o que diz: e foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao seu encontro. Então é como se João Batista ele agora estivesse enfrentando uma espécie de interrogação, e pessoas que suscitaram essa interrogação, esse debate, essa discussão, uma vez que souberam que Jesus estava batizando em outra localidade, pergunta a respeito do ministério de João Batista, porque como é que ocorre isso? Poxa, tem Jesus batizando e tem João Batista, mas como assim? Não deveria só um estar batizando, né? E o texto ele é muito claro porque fala que, mestre, aquele que estava contigo além de Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao seu encontro. E João Batista, no versículo 27, fala: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. E meus irmãos, aqui nós temos uma aprendizagem e uma aplicação para nós, né? Porque aqui se repete acerca daquilo que nós já temos discutido, que é a respeito do testemunho que João de fato ele vem dar. Não só porque aquele que interroga João Batista já disse de forma clara: do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao seu encontro. E João Batista aqui ele está sendo interrogado porque
O ministério de João Batista, a sua missão é isso, preparar o caminho, é anunciar que o reino dos céus está próximo e que esse reino dos céus é o próprio Jesus Cristo. Então, ao passo em que ele está fazendo isso, ele é interrogado a respeito daquele em que outrora João Batista já tem dado testemunho, que é acerca de Jesus Cristo, né? Então, mais uma vez ele é indagado. João Batista, você não tem dado testemunho a respeito de Jesus Cristo? Por que você está batizando? E como é que isso pode ocorrer? E então ele fala, né, o homem não pode receber coisa alguma que do céu não lhe for dado. Então aqui, obviamente, ele se refere ao seu ministério, à sua vida como um todo. Né? Irmãos, isso aqui tem uma aplicação para nós, porque no sentido de que quando nós somos indagados, assim como outrora João Batista foi, acerca do seu ministério que deve indicar Jesus Cristo, que deve pregar a Jesus Cristo, que deve referenciar Jesus Cristo, ele não usurpou em nenhum momento o seu ofício e seu ministério ao ponto de trazer glória para si, não para Cristo. Né? Porque essa discussão ela foi suscitada uma vez que João Batista ele tem seu ministério reconhecido aqui por essas pessoas, que ele sabe que João Batista ele é um profeta daqueles dias e que sua missão é essa, preparar o caminho. Mas como? Se Jesus também está fazendo a mesma coisa que ele. Então, veja que aqui há aquela zona de conflito e aquele teste a respeito de João Batista para saber se ele era ou não era aquele que ele já havia falado. Ou seja, se João Batista era um profeta que haveria de falar a respeito de Jesus Cristo. E nesse passo em que ele é interrogado a respeito disso, ele fala que não, ele não é o Cristo. A sua missão aqui é pregar a Cristo. E ele fala no versículo 27 que aquilo que ele recebeu, aquilo que ele é, foi um dom de Deus. Né? Foi um dom de Deus. Então, o fato dele estar batizando, o fato dele estar preparando o caminho, o fato dele estar pregando para aquelas pessoas é algo que foi dado por Deus. E cabe a ele simplesmente testemunhar acerca de Cristo. Não falar de si, mas daquele sobre o qual tem o seu ministério tem a missão de anunciar, que é a respeito de Jesus Cristo. Aqui está a missão para nós, irmãos, a respeito, mais uma vez, quando nós formos indagados, né, a respeito do evangelho que nós pregamos. Nós, em nossas palavras, em nosso ministério, seja lá qual for, nós devemos anunciar a Jesus Cristo. Nós não devemos falar de nós mesmos. Nós temos que pegar esse exemplo aqui de João Batista, que no meio dessa tensão, uma vez que ele poderia muito bem dizer, nada, Cristo ali, aquele ali não é o Cristo, Jesus Cristo não é o Messias prometido não, cá fora aquele homem ali é uma mentira, é uma falsidade, eu sou o verdadeiro profeta, eu que vou dizer quem é ou quem não é o Messias. Não, muito pelo contrário, ele teve a humildade de assumir quem ele era. Né? E aquilo que ele era, o ministério que ele exercia, era um dom de Deus, ele havia recebido pela graça de Deus. Então caberia a ele administrar como um bom mordomo e anunciar a Cristo, porque ele fala de forma bem clara, o homem não pode receber alguma coisa do céu em que ele não for dado. Então no meio desse teste, ele é aprovado aqui, ele passa no teste diante dos homens. Os homens que indagam a ele a respeito da sua profissão, a respeito da sua fé e do seu ministério. Ele não usurpa assim um cargo, ele anuncia Cristo e ele fala de Jesus Cristo. E assim nós temos como esse exemplo, irmãos. Nós devemos, seja qual for a circunstância, qual for o momento, anunciar Jesus Cristo. Né? Nós não devemos anunciar nossas histórias, nossas experiências, para que no fim tenhamos como intuito exaltar o nosso eu e as pessoas achar que nosso testemunho é magnífico, é incrível, e através disso nós tentar convencer as pessoas. Isso não vai, né? Nós devemos ser como diz a parábola do talento, né? Após receber os dons e os talentos, manusear e administrar para a glória de Deus, né? E é isso aqui que nós temos essa lição. Mais uma vez, ele mostrando que ele dá testemunho.
tanto por meio de suas palavras, como por meio de sua vida, né? E é interessante que isso está ocorrendo uma vez que Jesus ele está distante, ele está em outra região, em outra cidade, né? Então veja que no texto aqui, Jesus não está presente ali com ele, digamos assim, né? E ele está ali sobre uma tensão, sobre uma indagação, né? Sobre como é que eu posso dizer, interrogação, e mesmo assim ele não foge da questão, ele não foge do debate em si, ele não foge das perguntas, ele é bem claro e ele tem a humildade de assumir isso. E no versículo 28 fala: vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como precursor. Então aqui é exatamente isso que nós temos dito, ele não é o precursor. O ministério de João Batista não aponta para ele si próprio. Ele é uma espécie de abertura, ele que prepara o caminho para que Cristo apareça, para que Cristo seja exaltado, né? Porque ele disse de forma clara: eu fui enviado como seu precursor, né? E eu não sou o Cristo, né? Ele diz: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Então, de fato, tanto ele diz que ele dá testemunho por meio de sua vida, por meio de sua pregação, por meio de seus atos, como aquelas pessoas já haviam reconhecido isso, porque ele diz, né? Vós mesmos sois testemunhas do que eu disse. Então ele está falando de forma repetida aqui para as pessoas. Então ele diz: não sou Cristo, vocês sabem disso, eu já falei isso para vocês. Eu não sei porque vocês estão suscitando, estão recuperando novamente essa discussão, mas vamos lá, vocês querem novamente que eu responda, então eu vou dizer: eu sou o precursor. É ele que tem que aparecer, é Jesus Cristo. Por que vocês me indagam? Eu estou fazendo minha parte. Aquele lá que está batizando, que está operando milagres, falando a respeito do reino dos céus, é ele o Messias, não sou eu. Porque aqui ele foi interrogado, ele poderia muito bem usurpar o seu ofício, o seu ministério, dizer: Cristo não é o Messias, Cristo não é o Cristo, o Messias prometido nas Escrituras sou eu. Né? Poderia muito bem, mas ele não faz isso, e aqui ele tem a humildade. Né? E olha o que ele fala no versículo 29. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa do seu noivo. Então ele fala que ele é o amigo do noivo. Né? Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então ele mostra que ele é uma espécie de convidado. Né? Ele não é a figura principal daquela celebração. Ele não é o principal ator daquele enredo, daquele drama, não. Ele é um convidado. Né? E ele testifica acerca do noivo, que o noivo é Jesus Cristo e a noiva somos nós. Né? Então, assim, mais uma vez, nós temos esse exemplo e esse testemunho, porque às vezes nós pegamos esse versículo 30, né, que diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Mas veja que para ele chegar a essa conclusão no versículo 30, teve esse contexto aqui, ele já explicou. Quem tem que crescer, quem tem que ser exaltado, quem tem que aparecer é Jesus Cristo e não ele. Ele é somente o precursor. Ele é somente a pessoa que abre as portas para o noivo entrar, para celebrar com a noiva que está esperando, que somos nós. Ele não usurpa para si esse ministério. Ele aceita quem ele é. E ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele é alguém que, pela graça de Deus, recebeu aquele ministério para testificar e falar a respeito de Jesus Cristo. É algo que nós já temos aprendido, que nós já temos discutido. Né? Então, se você entender esse versículo aqui, 30, né, você precisa entender esse contexto do qual nós já estamos trabalhando aqui. Né? Então,
É isso que nós temos, que nós aprendemos aqui, né, irmãos, a respeito do testemunho, como ele é importante e como nós devemos se comportar em meio a, seja a uma indagação a respeito de nossa profissão de fé, seja a respeito de como nós estamos executando o nosso ministério, ou seja, um dom, um talento que Deus nos deu, seja o dom de cura, seja o dom de profecia, seja o dom da ciência da palavra, seja o dom de revelação. Eu me refiro a isso. Quando nós usarmos isso, nós devemos levar as pessoas por meio de nossos dons, por meio de nossos talentos a Cristo. É Cristo que tem que aparecer em nossa profissão de fé, no meio da operação de nossos dons, no meio de nosso falar, no meio de nosso andar. Assim como João Batista ele fez, desde um momento de tensão, de uma indagação, de um conflito, de um debate, desde o modo em que ele agia, do modo em que ele vivia a sua vida como um todo e como ele falava isso para as pessoas, né? Então ele vivenciava isso de forma integral em sua inteireza. E assim devemos fazer nós. E assim que nós aprendemos aqui, né? Que nós devemos testemunhar acerca de Cristo. Isso envolve desde o momento de nós agirmos, né? Desde o momento de nós executarmos nossos dons, nossos talentos, que envolve essa ação, e desde a forma em que nós falamos, nós comunicamos, e seja em meio a uma indagação, a um a uma prova, né, de fé, sobre a nossa esperança, a razão de nossa esperança, como está lá em 1 Pedro 3,15, né? E, enfim. Então é isso, irmãos. Cristo tem que aparecer. Cristo tem que ser a peça principal, né? E nós temos que diminuir, né? E nós temos que pegar esse exemplo de João Batista, que batizava, que tinha recebido seu ministério, que falava, que vivia daquela forma, mas não trazia para si atenção, não trazia para si a glória, mas fazia com que o seu ministério ele levasse as pessoas a Cristo, e que Cristo fosse exaltado e que Cristo fosse buscado por intermédio dele. E é assim que nós devemos fazer, irmãos. Quando nós tivermos o momento de evangelizar, de pregar, Cristo tem que aparecer. Nós não podemos usurpar nossos dons, nossos talentos, o ministério que temos recebido. Não podemos perder tempo com nossas experiências, com nossos argumentos que nós construímos para tentar fazer com que as pessoas se convençam. Não, nós devemos pregar a Cristo e Ele será suficiente para que as pessoas creiam e vá até Jesus Cristo, né? E pregação melhor do que está ali explícita no versículo 16 ao 21 não tem, irmãos, que é o que nosso irmão Tássio já informou a respeito da missão de Jesus Cristo, né? Então é isso aqui, irmãos, que nós aprendemos. Eu vou deixar para continuar o restante até o versículo 36 na próxima exibição. Amém? Por enquanto é isso.